Nosso trabalho é explicar como fazer um trabalho acadêmico de acordo com as normas da ABNT. E o primeiro assunto a ser abordado, o primeiro elemento que a gente vai explicar no nosso trabalho é os elementos obrigatórios. Quais são os elementos obrigatórios? São os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Quais são os elementos pré-textuais? Os elementos pré-textuais são capa, folha de rosto, resumo e sumário. E os elementos textuais? Introdução, desenvolvimento, considerações finais e pós-textuais são referências. As fontes e o espaçamento. O corpo do texto ele deve ser digitado na cor preta com fonte tamanho 12. As mais usadas, elas costumam ser Arial ou Times New Roman. Todos os textos devem ficar no anverso da folha, ou seja, na frente. O trabalho deve ser impresso em folha tamanho A4, branca ou reciclada. Recomenda-se que as impressões sejam na frente e no verso da folha. Todo o texto deve ter o espaçamento de 1,5 entre as linhas, com exceção às criações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências e legendas, que devem ter espaçamento simples. As margens. Para um anverso, ou seja, à frente da folha, as margens devem ser esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. Para o verso, as margens direita e superior são 3 cm, enquanto a esquerda e inferior são 2 cm. Com relação aos títulos e subtítulos, eles são elementos que devem estar presentes no anverso da página e sempre alinhados à esquerda. O título ele deve ser escrito em negrito e em caixa alta. Já o subtítulo ele pode estar tanto escrito em caixa alta, quanto só a primeira letra é em maiúscula. E ele também deve estar em negrito. Com relação à numeração desses dois elementos, ela deve ser feita sequencialmente e utilizando a numeração com relação à numeração das páginas. A parte pré-textual, ela deve ser numerada utilizando algarismos romanos. E também deve ser feita sequencialmente. Já a parte tanto textual quanto a pós-textual, ela deve ser utilizado algarismos arábicos, também de forma sequencial, e nas duas formas, a numeração das páginas ela deve estar no canto superior direito, a 2 centímetros da margem da borda. Os elementos pós-textuais são as referências, que é dividida em duas partes. Livros e sites. A estrutura de livros é dividida em sobrenome do autor, nome do autor, título do livro, edição, cidade, editora e ano de publicação. A estrutura da parte de sites é dividida em sobrenome do autor, nome do autor, título do texto, ano, link e data de acesso.